Dona Márcia, a senhora faz ideia de quem morava aqui em Volta Redonda há 300, 400, 500 anos atrás? Não, A senhora não tem nem ideia, não falaram nada para a senhora na escola? não. Estou aqui com o senhor Jorge Luiz, aqui na Vila Santa Cecília. O senhor Jorge, o senhor faz ideia de quem é que morava aqui em Volta Redonda, aqui na região há 300, 400, 500 anos atrás? Não faço, não tenho conhecimento sobre esse assunto nenhum. Estou aqui com o José, aqui na vila, na feira Santa Cecília. Ô José, você faz ideia de quem é que morava aqui em Volta Redonda e na região há 300, 400, 500 anos atrás? Não faço ideia, amigão. Não faço ideia. Parece mentira, mas é a mais pura verdade. A maioria dos moradores de Volta Redonda e da região sul-fluminense não tem ideia de onde surgiram as cidades e os povos que habitam atualmente a nossa região. Durante o século XIX até a primeira metade do século XX, as terras onde se encontra atualmente Volta Redonda possuíam grande atividade agropecuária, participando de forma relevante dos ciclos econômicos do café e posteriormente da pecuária leiteira, que antecederam a consolidação da produção industrial brasileira. Por aquelas terras passavam os tropeiros e caixeiros viajantes paulistas, que costumavam acampar temporariamente nas margens do Rio Paraíba do Sul. Por volta do mês de junho de 1835, cerca de 10 famílias resolveram ali de fato se estabelecerem, tendo construído então a Capela de Santo Antônio. Por volta do ano de 1860 foi criado Arraial de Santo Antônio de Volta Redonda. O povoado de Santo Antônio de Volta Redonda passa então a se expandir por volta de 1875, quando já tinha cerca de 2 dezenas de estabelecimentos comerciais. Desde 1874 já havia o desejo de autonomia do povoado, pleiteando-se a sua elevação à categoria de freguesia. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que põe fim à escravidão no Brasil. Ocorre então que Volta Redonda, que se desenvolvia em meio aos cafezais, conhece a decadência causada pelo abandono das fazendas pelos escravos, que foram libertados e abandonavam as lavouras, levando os fazendeiros à falência. Naquele período, Volta Redonda não passava de um povoado sem grande destaque, que produzia aguardente de engenho, a qual era de vital importância para a economia de Barra Mansa, cidade a qual ainda pertencia. Aquela época ficou simbolizada com a chaminé que ainda hoje se encontra entre os bairros Aterrado e Nossa Senhora das Graças, e que foi tombada pelo patrimônio histórico de Volta Redonda. Bom, o surgimento de Volta Redonda, ou seja, é um pedaço extraído de uma fazenda de Barra Mansa, ele vai se dar por conta do contexto da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, você vai ter aí um problema sério, né? Do ponto de vista do futuro da humanidade. Você tem guerra na Europa, essa guerra acaba envolvendo a África, acaba envolvendo a Ásia, acaba envolvendo inclusive parte da América do Norte e da América Latina. O Brasil entra na guerra um pouco tardiamente, mas uma das coisas para negociar essa entrada de guerra, como por exemplo ceder a base lá de Natal para os americanos, né, de fazer parte como uma força, né, no cenário da Itália e tal, uma das contrapartidas disso, que o governo, num primeiro momento, o governo Vargas, tinha gente pró-Alemanha e tinha gente ou seja, pró-Alemanha, pró-eixo, né, que o Japão, Alemanha e Itália, e tinha gente pró-aliados, né, que aí envolvia os Estados Unidos, a antiga União Soviética e parte dos países europeus. E uma das coisas que vai fazer com que ele decida, não só é a opinião pública mobilizada no Brasil, porque alguns navios são afundados por submarinos alemães, mas também o governo propõe uma negociação para criar uma usina siderúrgica para não ficar importando ferro nem aço, né, de fora, e com capitais que os americanos vão ceder, entre outras coisas, como uma contrapartida dessa política de boa vizinhança e de aliança para o Brasil atuar no cenário de guerra europeu.
Então, Volta Redonda vai ser fruto dessa conjuntura política, né, em que se pega uma área que era uma antiga fazenda de café, a gente sabe da crise do café por conta do fim da escravidão, né, você tinha os fazendeiros, boa parte do seu capital era de escravizados, e ficavam endividados com o banco para poder adquirir mais escravizados, e na medida que a escravidão vai acabando, e com a Lei Áurea, você tem que é fruto de uma resistência, principalmente dos escravizados contra essa situação, você vai ter o quê? Colheitas que passam a não ter mais gente para colher, trabalhadores que não vão mais trabalhar como escravizados, precisam ser assalariados, muitos deles abandonam as fazendas, e aí você tem uma crise no café, porque o fazendeiro não consegue, o capital dele, que era investido no escravizado, não se realiza, ele vai à falência, e muitos bancos, inclusive, pegam, inclusive o Banco do Brasil e outros, vão pegar várias fazendas do Vale do Paraíba, e muitos barões vão virar pobres a sua geração seguinte por conta disso. E essa crise atinge também Volta Redonda. Num primeiro momento, a questão do gado leiteiro, vai começar a substituir tanto Resende, Barra Mansa, essa situação, e algumas fazendas vão ficar difíceis de serem sustentadas pelas suas famílias. Então, uma dessas áreas vai ser usada para fazer a implantação da usina siderúrgica de Volta Redonda, né, que contou com mão de obra de várias partes do país e várias partes do estado do Rio de Janeiro. Volta Redonda vai se tornar uma referência nacional a partir do seu processo de industrialização, a partir do processo de industrialização brasileiro, feita por Getúlio, que escolhe Volta Redonda, por 1000 interferências, que escolhe Volta Redonda para ser um dos espaços de construção da indústria de base para o processo de industrialização brasileira, e aí é criada, por decreto dele, né, com vários personagens que vão fazer parte dessa história, é criada a usina siderúrgica, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma indústria de base, né, de base que vai ajudar a sustentar o processo de industrialização do Brasil, de sairmos do modelo de importação de produtos, né, para um modelo urbano industrial, de um país urbano industrial, né. Então, Volta Redonda é uma cidade construída pelo Estado brasileiro, né, por um governante, e que, para se transformar nessa cidade operária, que receberia trabalhadores de fora, né, o tal do Arigó, que vem do campo e que não tem nenhuma intimidade com o trabalho industrial, e que era uma coisa inicial no Brasil, ela vai construir uma cidade operária com vários instrumentos, com vários equipamentos que vão ajudar a construir esse trabalhador operário, industrial. Em abril de 1941, a usina siderúrgica começou a ser construída. A Companhia Siderúrgica Nacional foi erguida por vários braços anônimos, operários identificados com o pássaro Arigó, que vinha voando de longe para realizar os seus sonhos. Esses imigrantes, vindos de diversas regiões do país, traziam em suas bagagens a realidade da pobreza, do analfabetismo e de tantas outras mazelas sociais que atingiam e ainda atingem o povo brasileiro. Eles se alojavam em situações precárias, careciam de condições de higiene minimamente dignas. Em relação à migração, é interessante, eu tenho uma história particular em relação a isso, que eu conheci um puri que vivia em Resende, chamado Sr. Geraldo Martiniano. O Sr. Geraldo Martiniano, quando a gente entrevistou ele estava bem idoso, e ele falou para mim, Marcelo, eu ajudei a começar a construir ali a usina de Volta Redonda.
Ele trabalhou pouco tempo lá, por quê? Porque ele morava no distrito de Fumaça, em Resende. E do distrito de Fumaça, em Resende, que é a fronteira com Minas Gerais, até Volta Redonda, ele ia a pé, andava a pé, para chegar até Volta Redonda para poder trabalhar. E ele voltava a pé no final de semana porque ele levava o dinheiro para a mãe dele. Ele não aguentou porque eram quilômetros que ele tinha que andar a pé para poder chegar, trabalhar durante a semana, né, como operário da construção civil, como um cara que estava lá fazendo os primeiros alicerces da usina. Então, assim como ele, que veio distante e tal, vieram outras pessoas. Inclusive, provavelmente, isso pode ter tido impacto no entorno, onde era Barra Mansa, né, por exemplo, que empregos antes, as pessoas que eram empregadas antes na área rural, que podem ter migrado para lá, pessoas de cidades próximas que migraram para lá porque você tinha oferta de emprego. E o emprego no pós-guerra não estava tão fácil assim, né? E na década de 50, e era necessário muita gente para construir Volta Redonda. Né? Eram milhares de pessoas que tinham que ser mobilizadas para estar ali fazendo isso. E aquela região não tinha esses milhares de pessoas. Então tiveram que vir pessoas de várias regiões, inclusive, no caso, o exemplo do Geraldo Martiniano, um turi que ajudou a construir Volta Redonda, né, documentado, e era um cara que morava bastante longe e vinha a pé. Em 1946, com a inauguração do Alto Forno 1, a usina localizada em Volta Redonda e que a partir de 1961 seria denominada de Usina Presidente Vargas, UPV, iniciou oficialmente a produção de aço, num processo que se iniciou aproximadamente em dezembro de 1890 e após vários decretos e leis, em fevereiro de 1955, foi instalado o município sede de Volta Redonda.